No coração árido do deserto peruano, há um lugar onde o vento sopra histórias antigas e o silêncio parece guardar segredos milenares. À primeira vista, é apenas uma imensidão de areia, pedras e calor intenso, um cenário desolado onde nada parece acontecer. Mas basta um olhar vindo do alto para que o impossível se revele. Sob o solo seco e avermelhado, traços gigantescos se estendem por quilômetros, cruzando a paisagem em formas precisas, simétricas e misteriosas. São as linhas de Nazca, um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade, um vestígio silencioso de uma civilização que desapareceu há mais de 2000 anos, mas que deixou uma marca indelével no solo e na história. Essas figuras, conhecidas como geoglifos, cobrem uma área de mais de 500 quilômetros quadrados no sul do Peru. À medida que os olhos as percorrem do alto, é possível reconhecer dezenas de desenhos: o beija-flor de asas abertas, a aranha de patas longas e proporcionais, o macaco com sua cauda em espiral, o condor imponente, o cachorro, o colibri, o pelicano, o peixe e até figuras humanas enigmáticas. Há também formas geométricas: trapézios, linhas retas, espirais e triângulos, traçadas com uma precisão que desafia o tempo e a tecnologia de sua era. O mais impressionante é que todas essas obras monumentais foram criadas sem que pudessem ser vistas de cima. Do solo, o que se percebe são apenas depressões rasas, com poucos centímetros de profundidade, marcando o contraste entre o tom avermelhado da areia superficial e o solo mais claro abaixo. A questão que fascina estudiosos há décadas é simples, mas poderosa. Como um povo tão antigo conseguiu desenhar figuras tão perfeitas em uma escala tão colossal sem jamais enxergá-las por completo? O povo responsável por essa façanha foi a civilização Nazca, que habitou a região entre 200 a.C. e 600 d.C. Eles viviam em uma das áreas mais secas do planeta, com quase nenhuma chuva durante o ano. Apesar disso, desenvolveram complexos sistemas de irrigação subterrânea e uma cultura profundamente conectada à natureza e aos deuses. Para eles, o céu, a terra e os elementos eram manifestações divinas que garantiam a vida, e qualquer desequilíbrio poderia significar o colapso da colheita e da sobrevivência. Por isso, muitos arqueólogos acreditam que as linhas de Nazca tinham funções rituais e religiosas. Cada figura poderia representar deuses, animais sagrados ou espíritos protetores da água e da fertilidade. Algumas linhas se alinham com a posição do Sol e das estrelas em determinados períodos do ano, o que levou pesquisadores a sugerirem que também funcionavam como um gigantesco calendário astronômico, marcando o início das chuvas, o tempo das plantações e os rituais de agradecimento aos deuses. No entanto, essa é apenas uma das muitas hipóteses. Outras teorias surgiram, algumas científicas, outras mais especulativas, tentando decifrar o real propósito dessas obras. Nos anos 1960, o escritor suíço Erich von Däniken apresentou uma ideia ousada. As linhas não seriam apenas símbolos religiosos, mas marcas deixadas para visitantes extraterrestres. Segundo ele, o deserto de Nazca teria servido como uma espécie de aeroporto antigo, com as longas faixas retas funcionando como pistas de pouso para naves vindas do espaço. Embora a ciência nunca tenha encontrado evidências concretas para apoiar essa teoria, ela se popularizou e continua viva no imaginário popular, inspirando documentários, filmes e debates sobre a possibilidade de contato entre civilizações antigas e seres de outros mundos. Entre o ceticismo e o fascínio, as linhas de Nazca seguem desafiando qualquer explicação definitiva. Em 2018, pesquisadores utilizando drones e tecnologia de alta resolução descobriram mais de 50 novos geoglifos escondidos sob a areia, invisíveis ao olho humano. Entre eles, novas figuras de animais, seres humanos e desenhos geométricos ainda mais complexos. Essas descobertas reforçam a ideia de que o deserto de Nazca é, na verdade, um imenso livro aberto, cujas páginas de areia ainda guardam capítulos não revelados sobre o passado. O mais curioso é que,
Mesmo após 2 milênios, as linhas permanecem quase intactas. Essa preservação quase milagrosa é resultado do clima extremamente seco, da ausência de vento e das chuvas raríssimas da região. O próprio deserto parece ter feito um pacto com o tempo, protegendo as criações de seus antigos habitantes para que elas sobrevivessem às eras e continuassem, despertando perguntas que nenhuma civilização conseguiu responder. Mas talvez o verdadeiro segredo das linhas de Nazca não esteja na forma nem na função. Talvez seu poder esteja justamente no mistério. Elas representam o desejo humano de se comunicar com o invisível, de deixar um traço que ultrapasse o presente e alcance o eterno. São mensagens gravadas não apenas no solo, mas na história. Um diálogo silencioso entre o homem e o cosmos, entre o finito e o infinito. Enquanto o sol ainda se põe sobre o deserto peruano, as linhas de Nazca continuam lá, firmes e enigmáticas, como testemunhas de um tempo esquecido. E talvez o maior enigma não seja descobrir como foram feitas, mas por que ainda não conseguimos compreender o que elas têm a nos dizer. Porque, no fundo, as linhas de Nazca podem não ter sido criadas para serem decifradas, e sim para nos lembrar de que nem todo mistério precisa ser revelado.